Vieira Júnior, ele que é psicanalista, especialista em pessoas. A gente vai bater um papo muito legal e você que está em casa vai participar conosco aqui. Vamos falar sobre narcisismo e relacionamento abusivo. Você quer participar, quer fazer uma pergunta? Vocês estão em casa também, os nossos convidados a participar dessa conversa. Júnior, muito boa noite, obrigado pela sua presença, viu? Boa noite, Neto, boa noite, Maria. É uma grande honra estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Obrigado. Olha, assunto importantíssimo. Bom, a gente tem que relacionar algumas coisas aí que estão acontecendo na mídia, né? E o pessoal está falando também, acho que está em casa também vai querer saber. Mas vamos falar um pouquinho, né, sobre narcisismo. Eu queria que você explicasse para nós o que é isso, se isso é uma coisa boa, não é uma coisa boa, como é que a gente percebe, se a gente vive com isso ou não. Explique para nós, por gentileza. O narcisismo tem as suas raízes aí, o nome, né, na mitologia grega, Narciso. Era um homem, um jovem, que de tanto se amar, ele parou um dia para se olhar no espelho, de tanto se admirar, ele parou um dia para se olhar no espelho das águas ali e acabou se afogando. Uhum. Tentou se beijar, acabou se afogando. Todos nós temos um pouco de narcisismo. Tá aí a imagem dele, olha que legal. Essa é a imagem, essa é a famosa. Pintura clássica, clássica, né? Clássica. Linda pintura, olha lá. E Narciso se afoga tentando beijar a própria imagem. Todos nós temos que ter um pouco de narcisismo. Quando eu arrumei para vir para cá, você, todos nós aqui, nós usamos o nosso lado narcísico para se cuidar. Uma pessoa sem o lado narcísico, ela está em depressão. Perfeito. Ela deixa de cuidar do corpo, deixa de cuidar da aparência. Isso aí é de Caravaggio, viu? Caravaggio, né? Porém, uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista é o que tem causado grande sofrimento na sociedade, sobretudo nos relacionamentos hoje em dia. Que é a pessoa que se enxerga maior do que ela realmente é. Só ela é boa, só ela interessa, só os interesses dela são importantes e ela passa por cima de qualquer pessoa para satisfazer o próprio desejo. As pessoas me perguntam, qual a diferença do psicopata? O psicopata chega a matar. O narcisista não. O narcisista ele vai te desgastando psicologicamente até que você se sinta um lixo de ser humano. Porque é na sua falta que ele se sente bom. Agora, isso só acontece na relação entre duas pessoas, uma relação amorosa, ou ela acontece também numa relação, por exemplo, vamos colocar uma situação aqui, no trabalho, por exemplo, no trabalho, ou num conjunto, um ciclo de amigos, pode acontecer isso também? Acontece em todos os ambientes. O narcisista, ele está no trabalho, ele está na igreja, ele está num relacionamento amoroso, ele está nas amizades, ele está em todos os ambientes sociais. Porque não quer dizer sobre o ambiente social, mas sobre o indivíduo em si. O narcisista é uma pessoa que ele não se sente boa, no fundo. E aí como é que ele justifica a bondade dele? Através da sua ruindade. O narcisista vai tentar provar para você que você não vale nada para que ele possa se sobressair sobre você. E olha só, nós temos aí agora, né, uma releitura da obra de arte, né, uma releitura que tem muito a ver com os dias atuais, né? Exato. As redes sociais é o lugar, é o pódio do narcisismo? Tem muito narcisismo nas redes sociais. É aquela, você pode sim ser um pouco narcísico. Certo. Tem gente que me pergunta, poxa, mas eu sou vaidoso, eu gosto de cuidar da pele. Tô errado? Não tem nada de errado nisso. O grande problema é quando, por exemplo, num relacionamento, o narcisista ele começa a tomar conta da vida da pessoa e depois de um tempo essa pessoa não se reconhece mais. Aí é o problema. Hein? Todo narcisista vai precisar de uma pessoa que é dependente emocional, que é carente emocional. Então, num relacionamento amoroso, por exemplo, existem algumas características que elas se repetem sempre. Esse narcisista chega como um grande salvador, um príncipe encantado, ou uma princesa encantada. Faz de tudo pela pessoa, porque ele encontra essa pessoa carente, vindo de um relacionamento conturbado. E aí esse narcisista aparece como um grande príncipe. A pessoa, eu atendo muitas... Mas essa visão é da pessoa que está ali machucada, que está carente, ou essa pessoa também, essa situação também parte do narcisista? Quer dizer, ele enxerga a possibilidade de ele já estar por cima, é isso? Ele já enxerga, ele procura vítimas frágeis. Olha só, olha só. E aí, com essa fragilidade, ele se apresenta como um salvador. Perfeito. Existe um prazer envolvido para o narcisista, porque quando ele se coloca como salvador, ele se projeta na sociedade, nos amigos daquela pessoa, como uma grande pessoa.
Geralmente isso vai durar de 3 meses a no máximo 1 ano. Depois as máscaras começam a cair. Então ele dá. Ele abre a porta do carro, ele manda flores, chocolate, mensagem toda hora. A gente chama essa fase de fase do love bombing. O romântico à moda antiga. O romântico à moda antiga, e eu faço tudo por você, eu largo tudo por você. Até que a pessoa se mostra apaixonada. Quando ela se mostra apaixonada, Muda da água ele pro vinho. começa a cobrar. Nossa. Então, aí ele começa a dizer assim, olha, você lembra como eu era no começo? No começo eu te dava flores, bombom, mensagem. Já chega assim, já colocando na... Eu não faço mais porque você não me dá em troca. A culpa é da outra. Aí a culpa é da outra. Aí a pessoa começa a dizer, realmente, ele era muito bom. Tô errado. E eu tô errado. Então agora eu preciso fazer mais. E quanto mais você faz, mais ele vai cobrar. Porque o narcisista é um saco sem fundo. Até que a pessoa, de repente, vai se ver sem pai, sem mãe, sem amigo, sem mídia social. O WhatsApp já não pode mais usar. Já não pode mais assistir o jogo de futebol que gosta, já não pode mais ir aos lugares que gostava. Abro mão das amizades que eu tinha na época da escola, faculdade, tudo. infância, não Eu quero abro mão você da minha andando com vida. ninguém. E aí quando ele já dominou essa vítima, aí ele já não tem mais interesse. Aí entra na segunda fase, na terceira fase, que é a fase do descarte. Aí ele manda essa pessoa embora. E vai atrás de outra pessoa, que é a fase da triangulação. Ele coloca outra pessoa no meio desse relacionamento só para dizer assim, ó, tá vendo? Aqui eu sou amado, por você eu não sou, você não presta. E a pessoa fica se sentindo um lixo. Quando esse narcisista volta para o relacionamento? Quando a pessoa começa a se recuperar. Quando ela sai do fundo do poço, porque essa pessoa que foi abandonada por ele, pensa que foi abandonada simplesmente por Jesus Cristo. E Deus me abandonou. Quando essa pessoa começa a sair, que muitas chegam assim na clínica para mim, dizendo assim, ó, eu tô aqui e hoje eu vou tirar minha vida. E dá um trabalho gigantesco para você recuperar essa pessoa. Quando ela se recupera, ele volta, porque ele quer confirmar se a influência dele sobre aquela pessoa ainda existe. E aí é um ciclo sem fim. Conquista, descarta, até que a pessoa tem que tomar uma decisão. Eu sempre digo, com o narcisista não se negocia, o narcisista se abandona. Porque se ele sentar comigo ou com você aqui, ele vai convencer de que ele é santo, de que nós estamos errados. É um poder de articulação, um poder de convencimento gigantesco. 2534-1234-99141-1048, está aqui nosso WhatsApp. Estamos falando hoje sobre narcisismo e, claro, relacionamento abusivo. Tem uma pergunta, uma colocação, participe conosco, estamos ao vivo, 18 horas 44 minutos. Relacionamento abusivo. Pode colocar outro GC para nós, Ana. Tá pequenininho lá, dá para aumentar. Relacionamento abusivo. Você está passando por você quer saber como é que eu reconheço o relacionamento abusivo? Eu tenho perguntas aqui. As mulheres, elas são mais na situação de opressão dos homens? Os homens são mais narcisistas e oprimem mais as mulheres? Eu quero que você que está em casa participe conosco. O que vem acontecendo naquela casa que eu nem gosto, mas enfim, né, o reality está acontecendo lá no BBB. Eu acho que aquilo sei lá, eu não gosto, porque é desaproveitar possibilidades que podem ser muito bem aproveitadas, né? Então desaproveita para situações e acaba culminando numa situação que nós vimos aí semana passada. Faça a pergunta, aproveita aqui conosco aqui, Vieira Júnior, ele que é psicanalista, especialista em pessoas, tá bom? Antes de ele responder a minha pergunta, eu quero saber se a maior vítima são as mulheres ou não. Antes de ele responder isso, tem uma pergunta da população. Pois não, Maria. Tem sim, pessoal também querendo participar aqui. Vou começar com a da Tayla. Ela faz uma pergunta interessante, falando sobre narcisismo, né, Vieira? Ela quer saber, boa noite, Neto e equipe, qual a diferença de narcisista e egoísta? Boa, Tayla, boa pergunta. Todos nós precisamos ser egoístas, tá? Existe um mito aí de que não podemos ser egoísta. O que é o egoísta? Eu, em primeiro lugar. Porém, existe um segundo lugar. Eu consigo enxergar o outro. Então, se eu vou pensar em mim, por exemplo, quando eu for a um restaurante, eu vou me servir primeiro, mas eu vou também me preocupar em servir o outro. Ser egoísta não é errado. Nós precisamos trabalhar o próprio ego. O narcisista, ele é egocêntrico. Ele no centro do universo. Então o narcisista, ele não se preocupa em servir o outro. Ele não se preocupa com o sentimento do outro, a não ser que aquilo o projete para algum palco. Então ele vai se fazer de bonzinho, vai se mostrar que se preocupa com você, se aquilo for bom socialmente para ele. Muito bem, 2534-234-99141-1048. Participe conosco aqui. Maiores vítimas são as mulheres, Vieira, ou não? Eu diria que sim.
O meu público hoje, eu tenho aí cerca de 260 mil pessoas que me seguem, 90% é formado por mulheres. Porém, a gente não pode deixar de dizer que os homens também sofrem com relacionamentos abusivos com mulheres. Tem muita mulher abusiva, narcisista, que se aproveita inclusive da condição da fragilidade feminina, que daí agride o homem, abusa psicologicamente, acaba com a masculinidade dele, e ele, por uma proteção legítima que a mulher tem na sociedade, acaba aceitando com medo. Tem muito homem na minha clínica também sofrendo com isso. Mas a maior parte é formado por mulheres, até porque o narcisismo, sim, ele afeta muito mais os homens do que a mulher. Isso porque o narcisismo ele surge numa fase que a gente chama da criança, que é a fase oral, que é quando o bebê está aprendendo a mamar na mãe, a amamentar, né? Sim. Os meninos têm muito mais dependência da mãe do que as meninas nesse período. Então, isso explica um pouco os homens terem mais propensão a ter um narciso mais forte do que as mulheres. Isso não está atrelado também no machismo? Quer dizer, o machismo, esse machismo que acha que o homem é mais capaz, o homem, né, tem que julgar, o homem ganha mais, enfim, a sociedade colabora também para isso, né? Quer dizer, no modo geral, quer dizer, o homem acaba sendo ele que controla, ele que tem que decidir, ele que não colabora com um certo narcisismo aí, ligado ao homem, né? Ou não? Em linhas gerais, eu diria que sim. A gente só precisa colocar realmente cada ponto no seu devido lugar para não generalizar tanto e colocar somente a figura masculina como o vilão da história. Narcisismo, relacionamento abusivo acontece nas duas vias. Muitas vezes o que acontece é que o homem não fala com medo, inclusive, da história do machismo na sociedade. Porque se eu reclamar, se eu falar, eu sou marica, eu não sou homem, eu perco a minha masculinidade. Então eu tenho que aguentar. Então, as duas coisas acontecem. Nós não temos estatísticas oficiais que vão mostrar isso. Eu só diria o seguinte, seja homem ou seja mulher, se está num relacionamento, que eu digo que é assim, como que eu sei se é abusivo? Se você se sente um lixo, se o seu sentimento não é valorizado, se tudo que você faz está errado, se os seus sonhos não são levados para frente, se o que você gosta, você já faz muito tempo que não faz, e se você está cada vez mais se isolando dentro da sua casa por medo, abre a boca, chama um amigo, vá num psicanalista, vá num psicólogo, fale com a família que você está num relacionamento abusivo. 2534-123-4991-41-1048, relacionamento abusivo. Você tem alguma pergunta para fazer? Aproveitando a presença aqui de Vieira Júnior, psicanalista, especialista em pessoas, falando sobre relacionamento abusivo. Né? Se quer fazer uma pergunta, participe conosco. Pois não, Mar. Tem bastante gente participando, porque é claro que o tema é muito interessante, né, Vieira? Falar do ser humano já é interessante, né? E esse é um tema importantíssimo. O Renato que nos assiste lá de São Paulo, né? Comentou que tá da terra da garoa lá. Tá dando parabéns ao entrevistado. Graças à explicação dele, eu descobri que tem um amigo narcisista. Tudo ele sabe, só o dele é o certo. É uma característica. É a cara do narcisista. Renato acertou. O dele é o melhor, o dele é o maior. Inclusive, o problema do narcisista é melhor que o seu. Até o problema. Se você chegar e falar assim, bati pior, meu carro. É muito pior que o seu. Bati meu carro, ele vai dizer, mas eu capotei o meu carro. O carro é bem pior. Muito. Se eu fui promovido, ele vai falar, mas eu fui promovido numa empresa maior do que você. Então, o narcisista não perde. Não perde. Ele sempre vai se colocar como ou o vilão ou a vítima da situação para poder ter ascensão social. Isso quando ele não cria problema para resolver. Eu tive um caso de uma paciente que ela chegou para mim com os braços roxos, o olho roxo. E aí ela tentava me convencer, durante a terapia, que ele era bom. Porque ele tinha causado aquilo, porém ele pegava o algodão e pegava remédio e passava no machucado e dizia assim, ó, tá vendo? Eu cuido das suas feridas. E ela estava convencida de que ele era bom porque ele cuidava das feridas dela. Aí muita gente me pergunta, mas como alguém chega numa situação dessa? É um processo. Ela já estava com ele há 2 anos. Né? No começo ele era o príncipe. Então, é justamente essa questão da culpa. Olha, eu só te bato porque você é ruim. Porque eu sou bom. Você lembra como eu era bom? E a pessoa permanece nisso porque ela tem a esperança de que ele volte a ser daquele jeito. E aí eu uso uma música da Marília Mendonça para dizer para as pessoas que ajuda elas a saírem desses relacionamentos.
eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Perfeito. Então, ele nunca foi bom. É que você achava que ele era bom e inventou uma pessoa e ficou apaixonado por ele. Aproveitando, lembrando da Cássia Eller, né? O príncipe virou sapo, né? É um tremendo sapo. Casou com um sapo e esse cara tá te oprimindo. Ele tá fazendo o que ele faz com você, porque é narcisismo puro, né? A opressão, diminuir, te oprimir. Participe conosco, 991411048. Daqui a pouco vamos falar do Big Brother, a situação que aconteceu com a mexicana, se sentiu culpada porque o babaca passou a mão nela e ela se sentiu culpada por isso, né? Vamos falar. Eu quero sua opinião também sobre a esposa dele, que agora foi... Ela tem todo o direito de fazer isso, né? Mas eu queria sua opinião, que é a esposa do... Como é que chama lá o rapaz que... Que é o quê? Guimê. MC Guimê. A mulher dele falou, não vou deixar meu relacionamento de 10 anos porque o meu marido passou a mão numa garota. Vamos falar, quero saber a opinião também sobre isso. Né? Muito a perder, será? Enfim. Fala, Maria, pois não, diga lá. Tem várias participações aqui, você também pode mandar a sua pergunta, viu? E, aliás, você não precisa nem se identificar se você não quiser, tá? Não precisa mandar o nome, nada. Só quer fazer uma perguntinha, uma dúvida, alguma percepção que você está tendo e você acha que pode ter a ver, pode fazer sentido, está fazendo sentido o que o Vieira está comentando aqui, então manda aí a sua pergunta. Olha a Rose mandando um boa noite aqui, né, Rose? Está ligadinha no programa, obrigada pela companhia. Pergunta muito interessante da Rose. Um filho pode ser prejudicado por um pai ou uma mãe narcisista? Causa um estrago que dá um trabalho de anos de terapia depois para você resolver uma parte. Qual que é a função do pai na vida de uma criança? Encorajar, empoderar, dar força para que essa criança, tanto menino como menina, tenha coragem de chegar num ambiente desconhecido e falar, vou dominar esse ambiente. O pai é a coragem. A mãe é a proteção, é o zelo, é o colo, é aquele momento em que você se sente inseguro, você quer voltar para o ventre da mãe. Por isso que muitas vezes as pessoas choram em posição fetal. Imagine um pai narcisista que só enxerga ele próprio e vê o filho como trampolim para se promover na sociedade. Imagine uma mãe que, ao invés de proteger, expõe para que ela seja colocada como palco, como destaque. Essa criança vai crescer sem autonomia, sem autoestima, sem coragem, pode desenvolver uma série de transtornos, toque, enfim, ansiedade, depressão, dá um trabalho gigantesco. Aí as pessoas me falam, puxa, meu pai e minha mãe eram narcisistas, você fala que tem que abandonar narcisista. Sim, se possível, abandone, pegue as coisas, vá embora e não conversa, contato zero. Mas é minha mãe, é meu pai, é meu filho. Aí a gente faz um trabalho na terapia que é de abandonar psicologicamente. Deixar esse narcisista sozinho na fantasia dele, porque ele cria um monte de fantasia. Ele cria fantasia para você se acostumar com o pouco. E tem tanta gente sendo grata por estar numa relação miserável. É isso que ele faz. 2534-1234-99141-1048. As imagens, a maioria das imagens são excelentes, né? Está ilustrando muito bem o que o Vieira está falando para nós aqui. Participe conosco. Tem muita coisa para perguntar. O assunto vai estender um pouquinho, que é necessário que a gente tem que estender um pouco aqui, porque é um assunto pertinente. A população tem que participar. Coloca o outro GC. Relacionamento abusivo. A gente vê mulheres, passam agora, né, o mês falando sobre isso, mulheres sendo espancadas, o sujeito acha que pode espancar a mulher, que pode bater, que é dono, vai exigir, eu quero que faça assim, ou como o Vieira acabou de falar, ele transforma, né, do príncipe, vai virando um sapo, e a culpa é sua. A culpa não é do narcisista, a culpa é sua. Eu era uma boa pessoa, como é que eu me transformei agora nessa coisa ruim que a sociedade não quer? Há um mês, 2 meses atrás, sempre no Big Brother, aquele sujeito começou a dar culpa para aquela blogueira, né? E eu não assisto o programa, hein? Eu não assisto. O pessoal vem me falar, eu dou aula para a moçadinha, e a moçadinha vai conversar comigo. Não é de você viu, eu não vi. Ela me conta, a aula de teatro que eu dou, aí eles me contam, aconteceu isso. E ele estava manipulando, falando que a culpa era dela pelas coisas ruins que aconteciam. Como é que ele é criado? Como é que brota um narcisista? Narcisista. Como é que brota? É responsabilidade de pai e mãe? Eu lembro da minha época, quando a professora reclamava, eu chegava em casa já escolhendo qual lado da minha poupança que eu ia levar.
Eu chegava em casa, eu aprontava. Eu sempre fui de aprontar. Mas em casa o couro comia. Agora a professora reclama, passa a mão no filhinho e vai na escola. Quer pensando o quê? Para falar com meu filho assim. Tá criando um monstro. Tá criando um monstrinho dentro de casa. Né? E depois abandona pai e mãe, não sabe por quê. Tem muita coisa pra gente falar. Tem. Vamos lá para as participações. O Thiago também quer falar uma coisa, Thiago? O Thiago também quer fazer uma pergunta aqui. Pois não, vai lá. Não, só pode ir abrindo a próxima aqui, que é do Cristiano, mas a Rose, que perguntou do filho, viu, o Vieira, está agradecendo muito pela resposta. Parabéns pelo excelente assunto e tão atual. Obrigada, Rose. O Boa Cristiano pergunta, diz o Cristiano. seguinte, Boa pergunta. Boa noite. Como identificar se eu estou sendo narcisista e abusador? Boa pergunta. Boa Cristiano, pergunta. eu diria assim, ó, se você teve a capacidade de se perguntar se é narcisista, você não é. Boa. Porque o narcisista não tem autorreflexão. Aí, pronto, é isso aí. Ele não consegue olhar. Se ele olhar pra dentro, ele vai ver que o buraco dele é tão profundo que ele vai tirar a própria vida. Ele faz como o Narciso, ele se mata. Então, se você se perguntou... Então, para procurar um tratamento é bem difícil. Não pessoa- existe. Não, o narcisista não faz procura terapia. tratamento. Não Já- precisa. Ele leva outra pessoa para ser tratada, mas ele não procura tratamento. Eu já tive pessoas narcisistas que vieram pra minha clínica, elas ficam no máximo 2 sessões. Quando elas percebem que elas Espana. não vão conseguir me manipular, que não vão conseguir me enganar, que eu não vou fazer parte do público dele, Olha isso, do gente. teatro, eles vão embora dizendo assim, ó, achei um psicanalista melhor, mais famoso. Te achei muito fraco. Te achei muito fraco. Ah, Então, ele meu devolve Deus do pra céu. mim. Porque o narcisista nunca perde. Ele nunca. E se ele perder, é porque você jogou sujo. E ele é santo, ele é maravilhoso. E você foi lá e jogou sujo. Que Mas eu sou transtorno tão sério, bom. hein, Vieira? Mas eu sou tão bom que eu vou te perdoar. Então, ó, você trata, se assim pode dizer, você ajuda essa pessoa a se recuperar, não o narcisista, mas a pessoa que foi oprimida pelo narcisista. Correto? Exato. Esse é o ponto. Essa pessoa que está passando pela opressão, o nosso amigo que escreveu, o Cristiano, muito legal você pontuar isso, que essa pessoa abre uma reflexão, ela não é. Se ela abrir uma reflexão, ela já não é, porque está abrindo a possibilidade. Será que eu estou errando? Será que eu estou sendo narcisista nesse assunto? Porque também acontece, às vezes a pessoa não é narcisista, mas ela tem atitudes. E aí também se reconhece, é corrigir, correto? Todos nós já tivemos ou temos, em algum momento do dia, uma característica de abuso. Aham. Nós somos tóxicos em algum momento. Eu erro, você erra. Está dentro da gente, né? Todos Mas nós, né? o Freud dizia que nós somos bons neuróticos, porque assim que eu te trato mal, por exemplo, tratei mal um porteiro ou qualquer pessoa, um amigo, eu coloco a cabeça no travesseiro e não durmo. Pô, Porque eu tenho cobrança. O narcisista tem um sono impecável. não tem essa. Nada, tem não se arrepende essa. de nada. Não tem essa. É sempre você o culpado. Então, ele nunca vai reconhecer que ele precisa de ajuda. Sabe quando que o narcisista vai pra clínica? Quando ele tá tentando voltar pra mulher, que já tá saindo do domínio dele, ou pro homem, né? Tanto faz. E aí essa pessoa exige. Eu exijo que você faça terapia. E aí sabe o que muitos fazem, inclusive? Eles pegam o meu contato, mandam pra mulher e falam, estou fazendo com esse aqui. Aí a mulher vem me perguntar, olha, ele já disse que fez 8 sessões com você. E a pessoa nunca veio comigo. Nossa, gente. Então eles são ardilosos, mentirosos. É muito. Tem muito. É muito. Pensando numa sociedade, Tiago, essa aqui também, ó. Pensando numa sociedade onde tem aí uma boa leva de narcisistas, Bastante. né? E a gente viu há pouco tempo atrás, em redes nacionais, algumas atitudes de narcisismo, né? Cala a boca, é uma frase que vem muito do narcisismo, né? Cala a boca, eu que mando, eu que você entendo. pensa que tá Com quem você pensa que está falando, né? Quer dizer, quando a pessoa tem Alzheimer, né? E ela esquece com quem, então até é necessário ter essa frase, né? Com quem você está falando, eu quero entender. Mas quando a pessoa fala para você, para tentar diminuir, está pensando que está falando com quem? A sociedade está cheia disso. E a questão de 2 anos para cá, brotou todo mundo assim, brotou. Você vê nas ruas, reuniões de pessoas assim, narcisas, do sentido de narcisistas, no sentido de ofender a outra, achar que é maior, achar que é melhor. Quando que a sociedade vai ser transformada, Vieira? Nunca, né? Como é que a gente transforma? Eu estou dizendo, politicamente, socialmente, na religião, né? Porque eu acho que atrelado ao narcisismo está o ouro, o poder. Atrelado ao narcisismo, tá? Essa maneira de se pensar, como o Vieira acabou de falar, que não tem cura. Não sara. Não sara.
E isso está presente na sociedade. Como é que você transforma uma sociedade boa com a presença dessas pessoas? Nunca vai ser 100% boa. Não, e olha, a Vanessa Neto, ela está aqui comentando exatamente sobre isso. Ela dá parabéns, Vieira, pelos esclarecimentos. Ela diz que também estudou muito sobre narcisista, ela é advogada, que podemos encontrar em qualquer situação. Né? Não tem, assim, uma área na sociedade que tem mais ou menos. Ótima pergunta. Em qualquer lugar. Ótima pergunta. Só trocar o microfone, Vera, acho que acabou a pilha desse aí também. Deixa eu trocar. Acabou a pilha, ao vivo é assim mesmo. Ó, foi trocado aqui, por favor, pode retomar. Um chefe narcisista, por exemplo, Sim. ele vai fazer com que a equipe se sinta um lixo. Algumas características são parecidas, né? Então, a equipe vai se sentir um lixo, incompetente. Ele vai pisar em quem está embaixo, agradar quem está em cima e disputar com quem está do lado, hierarquicamente falando. Então, o chefe narcisista nunca vai deixar uma pessoa crescer, a não ser que seja da mão dele. Eu te dei a promoção, eu fiz. Pra você ficar na mão dele, né? Pra você ficar na mão dele. Então, ele busca esse controle. E quando você não for mais interessante, descarta. Descarta e joga fora. Eles são assim. 25 34 1234 991 41 10 48. Eu quero que você participe conosco aqui. Estamos falando sobre relacionamento abusivo, narcisismo, que existe na sociedade. Não quer dizer que é uma classe social. Está aí presente. Está aí presente. Vê pelas atitudes. Vou daqui a pouco, o Vieira vai retomar conosco, eu pedi para ele retomar conosco algumas frases e maneiras de agir de uma pessoa que é dessas daí, né? Narcisista. Daqui a pouquinho o Vieira vai falar, mas tem pergunta, é isso? Tem a Marisa, tá Oi, aqui, Marisa. né, Marisa? Chegou chegando, um beijo para você, querida. Oi, Maria Neto, equipe linda. Ótimo assunto, ou seja, Vieira, o pessoal está gostando muito. Eu não vou abrir a mensagem no ar aqui, viu, Renato, que você mandou, mas ele falou, Neto, por favor, não fala desse programa aí que você falou não, viu? Vou falar de outra coisa, que esse programa aí o pessoal não quer saber não. Mas a gente tem que falar, porque eu acho que é um programa que sempre exaltou, o Vieira, se quisesse colocar, seria interessante, mas acho que esse programa que estão falando, esse reality show, que é uma competição, e a competição parece que é um lugar que atrai esse tipo de perfil, porque a competição não é cooperativismo. E no cooperativismo não tem lugar para narcisista. O narcisista não cabe no cooperativismo. Não cabe. Cooperativismo é todos juntos em prol de algo, né? Se tiver um narcisista ali, pronto, está minado. Agora, numa competição pode, cabe. E ainda mais numa competição que tem que ter belos corpos, tem que saber dançar, né? Tem que se exibir, tem que ter um relacionamento fútil para poder manter a grande massa presa. Eu estou falando o que eu assisto, não estou baseando no que eu vi. O que eu vi. Então, relacionamento fútil, umas situações que levam ao extremo que a gente viu. Não que não aconteça em lugares da sociedade, honestamente falando, ou em algumas religiões não possa acontecer isso, porque acontece, a gente sabe, né? Mas você exaltar só isso é ruim e parece que é um poço de narcisistas ali, um tem que passar a perna no outro, né? O próprio programa propõe que a gente se junte para derrubar o outro, para ir para o paredão. Paredão já é uma palavra, né? Horrível. Mas vamos falar então desse especificamente, é porque o Thiago quer fazer uma pergunta, ele já vai fazer, mas vamos falar sobre esse programa, né? Quer fazer, Thiago? Pode fazer. Quer fazer primeiro? Pode fazer. Vai lá, Thiago. Pois não. Eu acho que é aqui comigo, Fio. Vem cá. Thiago quer fazer, ele já está aqui faz tempo querendo fazer. Estamos ao vivo aqui com Vieira Júnior, psicanalista, falando sobre relacionamento abusivo. Vem cá, pode falar, Thiago. Boa noite, doutor. Não, na verdade era para falar sobre uma série que eu assisti recentemente, que chama You. Não sei se o senhor já acompanhou. Tá famoso. Que eu me peguei assim numa situação um pouco estranha, porque eu assistindo a série eu estava torcendo pro rapaz que tinha um relacionamento tóxico, psicopata, matava, mas durante a série você parece que você torce para ele, assim, a série parece que faz... Você estava assistindo, estava torcendo pro cara que é psicopata? Não, mas não é um psicopata, enfim,
tem que assistir a série. Aham. Mas no meio você se pergunta, fala, nossa, o rapaz matou a menina, enfim, não vou ficar dando spoiler. Ele convence tanto que até você assistir, Que você já até está do você lado assistir- dele. É, Entendi. você fica numa situação que você fala, Jesus, gente. Me vi do lado do cara ruim. Tinha situações que você falava, não, ele tem que conseguir. Aí você fala, Jesus, não, ele não Por que pode eu tô torcendo conseguir. pra ele? É, por que isso, né? Essa coisa do narcisismo é forte assim, que convence a todos. Essas séries, elas são espetaculares, fantásticas, porque elas trabalham exatamente as técnicas e as ferramentas que o próprio manipulador narcisista usa. É por isso que você que está assistindo começa a torcer por ele. E é isso que é incrível, porque quando o narcisista está no nosso meio, a gente torce por ele. Olha isso. O narcisista, ele é amado. Se você chegar para um marido narcisista ou uma esposa narcisista, enfim, e para as pessoas ao redor e começar a falar assim, ó, ele judia dela, as pessoas vão ficar assim, mentira, ele faz, não faz, pessoa tão legal, é tão bacana. impossível, ele é fantástico. Isso que chega na minha clínica, as mulheres falando assim, ó, eu não consigo falar para ninguém porque ninguém acredita, porque para fora ele é maravilhoso, todo mundo ama, o problema é aqui dentro. E a pessoa começa a se culpar, né? Ela começa a aceitar o erro. Eu me lembro agora de um caso de uma paciente em que ela tentava me convencer de que ela não era traída. Porém, o marido ia semanalmente aos bordéis, ia nas boates, Aham. ia lá, transava com outras mulheres e tudo mais. Mas ela tinha consciência disso e achava que isso não era uma traição. Não era traição, sabe por quê? Porque ele dizia pra ela que ela tinha engordado. E que ele Puxa, precisava de meu mulheres com Deus. corpos melhores. E como ela não se esforçava, não fazia academia, ela falava, realmente, ele precisa, né? E aí nós estamos trabalhando, hoje ela tá super feliz, tá em outro relacionamento, uma pessoa que ajuda, que é boa pra ela. Mas até isso, ela não conseguia entender que ela era traída. Porque o narcisista começa a transformar o que é bom em ruim. E o que é ruim em bom. E a culpa passa a ser da vítima, né? Ó, eu tô distraído porque realmente a culpa é sua. E você passa, eu digo assim, ó, é mais um indício de você estar vivendo um relacionamento abusivo ou narcisista, com um narcisista. Se você está contente com migalha, se você está contente com receber a cada 30 dias um beijo, a cada 30 dias um carinho, a cada 60 dias um presentinho, uma atenção, uma mensagenzinha no WhatsApp durante o dia, você está se contentando com migalha, com pouco. E é isso que ele faz. De vez em quando, ele aparece e ele dá um pouco. Porque daí você fica com a esperança. E é super valorizado, agora ele né? vai voltar ao seu normal. E aí ele tira, porque ele quer que você corra atrás dele. Então, as pessoas passam a ser agradecidas a Deus pelo pouco. E ninguém merece pouco. Nós somos seres que somos filhos de Deus, nós merecemos abundância. É isso aí. E aí que eu repito, com o narcisista não se negocia, o narcisista se abandona. Ó, o Vieira continua conosco aqui. Estamos falando sobre relacionamento abusivo. Deixa eu só aproveitar e dar um recado para você da Vila Flex Colchões. Vila Flex Colchões. Alô, Marcelo! Você vai ter aí o que há de melhor no mercado para você ter uma boa noite de sono, gente. É Vila Flex Colchões. Você sabe que são os melhores preços da cidade. E claro, colchão, a espuma, o material com procedência, tudo muito bem testado, garantia pelos fabricantes, garantia pela Vila Flex. Então, ó, para você aí ter a qualidade de um bom produto, e é um produto que você vai passar aí no mínimo 8 horas, não é? Um produto que você vai todo dia encontrar esse produto na sua casa. Tem que ser um produto de qualidade. E por isso a Vila Flex traz para você o que é de melhor, tá bom? Vá conhecer a Vila Flex Colchões, 2 lojas em Piracicaba, Manuel Conceição, 607 na Vila Resende. E a loja 2, Avenida 2 Córregos, 437 no Piracicamirim. Vila Flex Colchões. São agora 19 horas e 6 minutinhos. A gente continua aqui com a pauta sobre relacionamento abusivo e narcisismo. O Vieira Júnior, que é psicanalista, está conosco aqui hoje para falar sobre esses assuntos tão importantes. A Maria Fernanda está levantando uma pergunta, Vieira, que eu estou achando muito interessante, quero saber de você também. Ela diz, gostaria de perguntar, como saber dosar em ter uma autoestima e autoconfiança saudável? Entre parênteses ela coloca, fui muito diminuída, podada e até humilhada por meus pais e ser um narcisista. Deixa eu aproveitar só e emendar. Então, olha só que interessante, hein, gente? Não só na relação
entre duas pessoas, a Amorosa, relação amorosa, né? O relacionamento de duas pessoas, mas também aqui ele está colocando numa situação de pais para filho, que também acontece muito isso, né? De diminuir a pessoa, né? De colocar a pessoa lá embaixo para ter ela sob controle. E aí vem, talvez, Vieira, queria que você falasse sobre isso, sobre a questão de você, o filho, ele é para o mundo, né? E aí, a partir do momento que pai e mãe começam a perceber que vai perder o controle, entra nesse caos de podar, né? A raiz do narcisismo é a mesma raiz do dependente emocional, que é o carente. Ambos são extremamente vazios por dentro. O dependente emocional e o narcisista. A diferença é que o dependente emocional vai se arrastar em busca de atenção. E vai sofrer muito por isso, porque vai ser rejeitado, não vai ter autoestima. O narcisista já criou uma ferramenta para lutar contra isso e não olhar para dentro de si. E aí ele começa a se validar em cima do outro. Então a diferença do carente, do dependente emocional para o narcisista é: o narcisista judia das pessoas. O carente, o dependente emocional, é muito judiado. E aí é incrível que assim, o narcisista sempre encontra um carente dependente emocional. É a vítima perfeita. Falávamos lá do programa, lá do reality. Eu digo o seguinte, as pessoas me perguntam: e se um narcisista se relacionar com um narcisista? Eu falo: acontece o que acontece naquele programa. É uma casa cheia de narcisista. E aí acontece tudo aquilo ali. Ah, porque você fez isso comigo, você fez aquilo. Sim. É narciso em cima de narciso. Ninguém ali tá querendo ajudar, ninguém ali tá... Só ajuda quando é... de interesse, quando pra é tirar de interesse. Eu digo que nada mais narcísico do que querer acabar, ferrar com o outro e chamar ele de grande irmão ainda. Muito narcísico. Muito bom, Vieira. 2534-1234-99141-1048. Pode participar conosco aqui. Eu quero saber se você tem uma pergunta, se você tem uma dúvida. Estamos falando sobre relacionamento abusivo e narcisistas, né, que estão aí no mundo, em todo lugar. Você tropeça neles. Né? Tropeça neles porque eles põem o pé na sua frente, né? E aí, dependente emocionalmente também. Agora, Vieira... vamos colocar numa situação hipotética, né? Dentro de uma empresa, como você falou aqui. Então você tem aquele narcisista que ele é o chefe ou está em caminho de ser chefe daquele local. E você tem pessoas que são dependentes emocionalmente, né? E pessoas que estão ali neutras, vou chamar assim de neutras, que não são independentes, não são narcisas. O conflito disso daí, desse relacionamento, é muito desproveitoso para a empresa, né? Quer dizer, como é que a empresa enxerga isso? Porque a gente viveu algumas épocas, momentos de épocas ruins, né? Onde o que valia a pena era um passar a perna no outro. Eu quero que uma empresa cresça. Então, se não me interessa, era a frase que eu cheguei a ouvir de chefe meu, falando: não me interessa se ele maltrata você, que me interessa o resultado que está me dando na minha empresa. O sujeito está vendendo para mim, eu estou um pouco me lixando se ele está te tratando mal. Durante o tempo eu te ouviu falar nisso, né? Como é que está o relacionamento hoje? Eu sei que você trabalha com empresas também, prestando aí a sua assessoria. Como é que se enxerga hoje isso? Neto, eu vou fazer um paralelo aqui com a época da escravidão, que é a época que menos se valorizou o trabalho humano. Na época da escravidão, há estudos que mostram que foi o período da humanidade onde menos se produziu. Uma pessoa produzia muito pouco comparado a hoje. Olha só. E não compensava. Chegava a se ter prejuízo em alguns casos, né, de fazendas com escravos. Por quê? Porque ninguém produz sob infelicidade. Ou se produz só aquilo que... só para não apanhar, só para não ser demitido. Nas empresas, durante muito tempo, se perdurou essa ideia de que, olha, a gente precisa trabalhar com chicote, mesma ideia lá da escravidão, né? Sim. Trabalhar com chicote para garantir a produtividade. O que se foi percebendo ao longo dos anos é que não, que se as pessoas trabalharem felizes, elas produzem muito melhor. E aí eu indico um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, que Harvard tem um mestrado em felicidade que mostrou exatamente isso. Em média, 50%. Aí eu trago para o meu dia a dia. Eu também trabalho como gerente de RH da Cicobi Cocrê. E nós estamos fazendo lá há um tempo um trabalho com liderança. Nós levamos a psicanálise para dentro da empresa. Nós aplicamos testes grafológicos, que é através da letra da pessoa você saber o perfil dela, e é muito assertivo. E fizemos uma reestilização no modelo de liderança, apostando uma liderança que olha para as pessoas, que não maltrata, e quem não foi se enquadrando,
foi automaticamente deixando a cooperativa. Sabe o que aconteceu nos últimos 4, 5 anos? O nosso resultado começou a crescer 100% por ano, 120% por ano. O que a gente fez? Começou a cuidar de gente. Porque quando a pessoa está bem, as coisas acontecem. E aí esse é mais um indício que eu digo para você. Vieira, eu estou num relacionamento narcisista? Olha para sua vida. Veja se você está prosperando financeiramente, espiritualmente, se a sua saúde está boa, se a sua imagem está boa, se você está conseguindo dormir, se você vive com dor nas costas, com dor de cabeça. Alguma coisa está acontecendo nesse relacionamento, porque o narcisista te mata aos poucos. O psicopata vem, faz alguma coisa com você, comete um crime e te mata na hora. O narcisista te mata ao longo dos anos e você perde a sua essência. Muito bem. Vieira, eu quero agradecer. Tem mais participação? Vamos lá. Tem mais algumas participações. Diga, Maria. O pessoal está comentando também como achar, né, o Vieira aqui na internet. Ó, eu tô aberto. Que bom. Vou mostrar. É seu site? Seu site, né? É só você procurar lá no Google Vieira Júnior, psicanalista, você já vai achar esse aqui. E olha, já tem na primeira página ali, né? Com narcisista não se negocia, narcisista se abandona. Bem grandão, né? Então aqui tem um pouco da apresentação dele, os contatos. Ele tem também um canal lá nas redes, né? Canais. No YouTube, Instagram, no YouTube também tem vídeos que você fala, né, Vieira, sobre temas importantes também. Você pode ir lá. Mas tem mais gente comentando, Bruno. Pode voltar um pouquinho aqui para mim? Deixa eu posicionar aqui, olha só. Deixa eu abrir da Marisa, está conosco aqui, né, Marisa? Deixa eu mostrar o dela. Ela diz que o assunto é ótimo. Eu vivi na pele, né? Se sente impotente. Foram muitos anos numa empresa, saí com o meu psicológico abalado. Até tive depressão quando saí. Isso Olha acontece muito. No também, caso dela, é uma né? empresa que ela trabalhava. Se você tem condições de buscar outro emprego, é a melhor solução. Eu já tive chefes narcisistas que, enquanto eu não saí da empresa, eu não fiquei bem emocionalmente. Eles acabam realmente com o seu estado emocional. Não dá. Sai, vai embora, porque ao longo dos meses você vai olhar para você mesmo e falar assim, eu não sei mais quem eu sou. Uma frase de narcisista no trabalho e no relacionamento. Se você largar de mim, você não encontra ninguém melhor. Você tem que agradecer a Deus de estar comigo. E aí o chefe vai dizer, você já viu como tá lá fora? Lá fora tá difícil. Não vai arrumar emprego em lugar nenhum. E aí você começa a acreditar nisso. E aí você aceita um pouco. Perfeito. Beleza. Vieira, muito obrigado, viu, pela sua participação. Sempre muito bom aí, assuntos pertinentes para ajudar a população. E muito obrigado pela sua presença hoje aí. Eu que agradeço, um prazer, sempre que precisar, estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada. Vamos